Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte e vamos estar mais uma vez meditando acerca da Palavra de Deus. Pelo que você está disposto a viver? Já pensou nisso? Agora me responda. Pelo que você está disposto a morrer? A resposta a essas perguntas constituem seu propósito de vida. Vamos ler nessa noite um texto que está lá em Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos desse texto. Acompanha comigo. Vou ler do verso 1 ao verso 7 e depois do 14 ao 25. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que vissem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando vires ao som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca do saltério e toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e língua, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A partir do verso 14, vai nos dizer assim: falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Esse que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então o rei Nabucodonosor se enfureceu e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?
Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Essa é uma história bíblica bastante conhecida, não é? A gente costuma contar as histórias bíblicas, né, desde cedo para as crianças. Elas são extremamente importantes. Elas são extremamente relevantes, né, para que você tire aí delas proveito para as situações cotidianas da vida que nós enfrentamos. Somos pessoas que também passamos por provações, por tentações, por aflições do nosso tempo. E aí a gente precisa trazer ao nosso coração mensagens que podem nos trazer, nos dar força, nos ajudar na caminhada. Essa é uma história muito importante, porque é a história de jovens que, diante do contexto em que estavam vivendo, né, estavam vivendo como escravos em um outro país, ainda assim, mesmo não tendo domínio sobre as suas vidas, eles tinham um ideal. Eles foram provados na fé e aprovados. Eles eram homens de coragem. Os valores que eles traziam em seus corações, nas suas vidas, não mudaram, porque a estação do ano mudou, porque a situação da sua nação mudou. Eram homens que permaneceram com valores corretos. Então isso me faz pensar que eles sabiam exatamente por que estavam vivos. E sabiam também pelo que eles deveriam morrer. Bom, a gente tem aqui um rei, Nabucodonosor, que ele resolve fazer uma estátua imensa, né? E reúne todo o seu reino, né, para que viessem no dia da consagração daquela estátua. Era uma imagem feita de ouro, né? Foi colocada lá na planície de Dura, que ficava a sudoeste da Babilônia. Era uma grande imagem, né? Era algo de ostentação. E aí esse rei, ele dá uma ordem. Era um rei poderoso. Era alguém que estava já ali reinando na Babilônia há mais de 40 anos. Era alguém respeitado, era alguém que fez muitas batalhas e foi vencedor. Era alguém respeitado. E somando-se a isso, era o rei daquela nação. Quem é que poderia ir de encontro a uma ordem desse rei? Quem é que poderia ir de encontro à ordem de um rei poderoso como Nabucodonosor? Então você pode ver que essa era uma ordem que as pessoas não tinham a escolha de contrariar e permanecer vivo. Bom, mas você percebeu aí pela leitura do texto que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, escravos naquele lugar, ouviram a ordem do rei, mas ainda assim, no seu coração, colocaram o propósito de não obedecer. Se você pensar nisso, você vai ver que a ordem do rei não era uma ordem que aceitasse recusa. E se você recusasse, a sentença de morte era certa. Quem fosse de encontro ao rei certamente não permaneceria vivo para
desobedecer novamente. Então, eles estavam diante de um episódio da sua vida, de um momento da sua vida crucial, em que eles precisavam mostrar por que eles estavam, no que eles acreditavam e pelo que eles estavam vivendo. A ordem do rei era para que eles se prostrassem, e caso isso não ocorresse, eles seriam lançados em uma fornalha de fogo ardente. A multidão, ao ouvir isso, da ordem do rei, ela não recusa. O verso 7 vai mostrar que quando as pessoas ouvem o som dos instrumentos musicais, todos se prostram. Mas 3 jovens permanecem em pé, na sua posição. Todos estavam prostrados. E se você pensar nisso, naquela multidão não estavam apenas os nativos da Babilônia, haviam estrangeiros, haviam outros judeus que estavam ali com eles. Então todos estavam fazendo a mesma coisa, mas eles escolhem fazer diferente. Permanecem em pé, não se dobram, não se curvam aos ditames daquele rei, muito menos não se prostram diante daquela sociedade que achava que aquele evento era correto, era comum. Bom, se você olhar aí os versos seguintes, você vai perceber que a fé daqueles homens é revelada. Não só a eles, mas as pessoas que estão à volta. Logo, o fato daqueles jovens não se prostrarem chega ao conhecimento do rei. Eles vão informar que certos judeus que tinham posição de destaque, certos homens, que estavam lá ao serviço da Babilônia, não estavam dando créditos à voz do rei. Por que eles fazem isso? Talvez aí pela inveja, pelo ciúme. O fato é que eles se colocam ali como acusadores e acusadores dos servos de Deus. Eles não queriam se curvar diante daquela imagem, mas a recusa deles, o fato de eles não fazerem isso, certamente diante do povo, era um desrespeito ao rei e aos seus deuses. Quando Nabucodonosor sabe disso, ele fica enfurecido. Você pode perceber pelo texto que ele fica louco com aquela história e manda chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: olha, isso aí é verdade, isso realmente aconteceu. Eu acho que o rei ficou sem conseguir acreditar. Isso era algo realmente inédito na história. Como é que alguém era capaz de ir de encontro, à sua ordem, à sua determinação? Ninguém ousava fazer aquilo. E aí ele pode ter dito: olha, isso não pode estar acontecendo, não no meu reino. Deve ter aqui algum mal entendido, alguma coisa não está batendo. E o rei diz: olha, estão dizendo isso, mas eu não acredito. E vou dar a vocês uma chance de mostrar a eles, aos que me trouxeram essa notícia, que isso não é verdade. Vocês vão ouvir e vão se prostrar. Mas se por acaso eles estiverem corretos, vocês já sabem o que é que vai acontecer. O rei diz isso para eles: olha, eu vou dar uma oportunidade a vocês. É interessante pensar que aqueles jovens, eles não tentam aí dialogar, eles não tentam explicar ao rei o seu posicionamento.
Eles não querem aí a simpatia do rei, né, pedindo clemência, dizendo, olha, nós estamos fazendo isso, mas nós temos um bom motivo. Aqueles homens, eles permanecem firmes diante do seu propósito. Eles dizem, olha, nós não precisamos pensar. E nós não precisamos aí de tempo para a resposta, para dar uma resposta ao Senhor. O fato é que nós não vamos nos curvar. Nós não nos curvaremos diante dessa imagem. O que eles estavam apostando? Eles estavam apostando a vida. Eles tinham um cargo elevado na Babilônia, mas eles não estavam aqui só a ponto de perder o cargo. Eles estavam aqui a ponto de perder a vida. Isso era um caso de vida ou morte. Nós não vamos nos prostrar. O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não fizer isso, se nós tivermos, se o nosso destino for morrer nesta fornalha, nós morreremos, Rei. E nós vamos morrer de bom grado. Porque trair o Senhor, negligenciar a nossa fé, isso não está no nosso programa de vida. Isso não faz parte dos nossos valores. Isso vai de encontro com aquilo que nós aprendemos, que nós fomos ensinados. Isso vai de encontro com aquilo que cremos. Vai de encontro com aquilo que acreditamos. O rei ficou enfurecido. Se ele já estava com muita raiva, agora ele perdeu completamente o rumo. Ele foi tomado por um ódio, por uma fúria. E ordenou que aqueles homens fossem amarrados, que aquela fornalha fosse aquecida ainda mais. E eles são lançados naquele lugar. No final você viu, não é? Eles não morreram. As suas roupas não foram queimadas, não ficou no seu corpo cheiro, vestígio desse episódio. Mas para aquele rei, ficou algo impregnado na sua vida, na sua mente, no seu coração. Ele perguntou, ele disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, quem é o seu Deus que pode tirar vocês das minhas mãos? Deus responde da fornalha de fogo ardente, eu sou o Senhor, eu sou Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele deixa aqueles homens livres, caminhando pelo fogo e ainda desfrutando da sua presença, da sua companhia. Quem é Deus como nosso Deus? Quem é Deus como nosso Deus? Não há outro igual. Eu li esses dias, né, nessas postagens, né, que o que afunda um navio não é a água que está fora. O que afunda um navio é quando a água entra dentro dele. Havia uma situação conflituosa, havia um problema ali instaurado, mas isso estava fora da vida daqueles homens, porque dentro deles, eles estavam seguros. Eles não permitiram que o desespero, que o caos invadisse a vida deles, eles permaneceram firmes, sabendo em quem eles criam, no Deus que eles serviam. O fato deles terem ido para a Babilônia não fez com que eles mudassem em relação ao seu Deus. O fato deles estarem sendo provados naquele momento não fez com que a fé deles fosse mudada, abalada. Pelo contrário, essas coisas estavam todas fora.
a fé deles, a crença deles permaneceu firme dentro dos seus corações. Estava impregnada na vida deles. E essas tempestades e essas dificuldades, essas provações que estavam fora, não conseguiu abalar quem eles eram e a quem eles serviam. Eles sabiam quem era Deus. Eles confiavam a vida deles nas mãos daquele Deus. E é por isso que a fornalha não os assustou. Porque quando eles olhavam para a fornalha e contemplavam quem era o Senhor, eles sabiam que aquela fornalha, diante do Deus que eles serviam, era muito pequena. Eles serviam ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de todos. E nisso eles descansavam. Que a sua fé seja fortalecida, que a sua fé seja firmada e fortalecida. Não olhe o que está em volta de você. Não olhe aquilo que está tentando invadir, tragar você. Olha para o que você tem dentro. Pelos valores do reino que foram aí gravados, escritos na sua vida. Olhe para o Senhor. Se você olhar para o alto, não haverá fornalha que assuste você. Eles disseram uma coisa tremenda. Nós não precisamos responder, porque nós sabemos em quem nos temos crido. Continue forte, continue fortalecido pela palavra, pela fé no Senhor, seu Deus. Que Deus te abençoe, que Ele guarde a sua vida e continue livrando você de todo o mal. Um grande abraço e até a próxima.